O ministro do STF, Cássio Nunes, apelidado pelo jornalista Reinaldo Azevedo de Cássio com K, atendendo a uma solicitação da Ana Júri, Associação dos Juízes Evangélicos, decidiu monocraticamente, nessa semana passada, que os governadores não tinham o direito de manter templos e igrejas fechados como parte das medidas de isolamento social para combater a pandemia. O ministro usou o argumento de que a proibição seria um atentado à liberdade religiosa, protegida pela Constituição Federal. Eu nem vou entrar no mérito do cabimento dessa decisão, porque ele não existe. Se você quiser saber por que é óbvio que você impedir as pessoas de se reunirem, fazerem aglomerações para poder se infectar pelo vírus, bom, aí você precisa se informar um pouquinho. Esse vírus passa através de aglomerações, eu não vou ficar me repetindo aqui. É só por isso que as pessoas estão fechando os templos e outros lugares. A questão que salta aos olhos aqui é o que se esconde por trás dessa decisão. O ministro Cássio com K é um imbecil qualificado. Ele foi colocado pelo Bolsonaro lá, só para aparelhar o STF. O voto dele, por exemplo, foi vencido com relação à suspeição do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro em relação à condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex. As justificativas que ele usou para o voto dele são, no mínimo, dão sinais de que o conhecimento jurídico dele é falho. Se você der uma olhada em alguns vídeos de pessoas que entendem mais do que eu sobre o assunto, você vai entender as coisas do mesmo ponto de vista que eu estou entendendo agora. Dá uma olhada nesse vídeo, por exemplo, do Reinaldo Azevedo a respeito disso. Os argumentos que ele usou foram igualmente ridículos. Eu não vou nem entrar no mérito deles aqui, né, nessa situação da suspeição do ex-juiz Moro. Deixando claro logo de entrada o que ele foi fazer no STF. Obviamente, ele foi apenas servir o Bolsonaro lá, os interesses do Bolsonaro. Esse é o único objetivo dele, nenhum outro. Se com K é Bolsonaro, cabe a pergunta: qual o interesse do Bolsonaro para manter as igrejas e os templos fechados? No ano passado eu fiz uma série de vídeos aplicando critérios internacionalmente reconhecidos para definir cultos abusivos e influência indevida ao bolsonarismo, tentando definir esse grupo como um culto. Hoje já está claro para muita gente que é um culto, que faz com que as pessoas, por exemplo, tomem veneno, porque cloroquina, se você não precisa dela, se você não tem uma doença que ela vai ajudar a combater, ela só é um veneno para o seu fígado, ela só vai te destruir. E é isso que vai acontecer, você vai pegar o vírus, vai ficar frágil, a cloroquina vem e ajuda como agonista do vírus e tu se lasca. É só isso que acontece. Um dos fatores mais importantes no caso da influência indevida, o nome moderno para lavagem cerebral, é a necessidade de manter o condicionamento, as âncoras hipnóticas do culto. Esse processo, a lavagem cerebral, a influência indevida, precisa de âncoras que sejam reforçadas constantemente para ficarem funcionando. Para saber mais sobre isso, dá uma olhada na série de vídeos que eu fiz sobre cultos aplicada ao bolsonarismo. Em que pese a massiva presença online do Bolsonaro nas redes sociais, cumprindo a função de ser âncora, mas um vídeo que ele publica na internet, uma live que ele faz, você pode simplesmente ir embora, desligar a janela do navegador, e aí você está livre da influência. Numa igreja você não tem para onde fugir. O transe hipnótico também é importantíssimo para você manter um culto, e ele acontece principalmente nas igrejas. As igrejas são desenhadas para o transe hipnótico. Elas têm uma reverberação que facilita o transe hipnótico. O pastor usa um tom de voz que facilita o transe hipnótico. Eles vão passando bolsinhas e enchendo os bolsos dos pastores através desse tipo de influência indevida, tá? Que não fazem nada além de extorquir a população. É isso que eles fazem. Caras como esses deputados aí, não vou nem citar o nome aqui para não ganhar processinho, mas são esses, que nem vou citar nome de culto nenhum, mas esses cultos que a gente vê por aí, que são malucos, que hipnotizam as pessoas claramente, gente que faz curso de hipnose para ir enganar as pessoas numa igreja. Essa é uma realidade no Brasil. Eles precisam disso. Se não tivesse essa possibilidade de derrubar a faculdade crítica, né, através da hipnose dentro de um templo, que funciona muito mais efetivamente no templo, o bolsonarismo ia se esgarçando. Que é o que está acontecendo com a pandemia? Ele vai se esgarçando, porque pensa aí comigo a quantidade de elementos irracionais que uma pessoa tem que aceitar para chamar o Bolsonaro de mito, por exemplo. É superlativa a quantidade de irracionalidades que você tem que aceitar para dizer uma coisa dessa. Ele está perdendo seguidores, assim, mais do que nós estamos perdendo vidas, esperançosamente, talvez não mais, mas quase lá. Sem derrubar a faculdade crítica de forma adequada, dentro da igreja, que é tecnicamente preparada para isso, muito mais pessoas, um grupo muito maior iria sair do trânsito de longo prazo, e ficariam nele apenas quem não tem absolutamente nenhuma vida pessoal. Do jeito que, enfim,
depende do culto para ter amigos, esse tipo de coisa. Tá? Mas qualquer outra pessoa que tem uma vida vai sair do transe e vai dizer: peraí, esse cara é um idiota. Peraí, ele tá prescrevendo remédio, ele não é médico. Peraí, os médicos, muitos deles também fazem parte do culto. Caramba, eu tô ficando louco, o Brasil tá ficando louco, mas essa é a ideia, é o que tá acontecendo. Os bolsos dos pastores também já estão se sentindo incômodos, eles não estão secando ainda porque eles são fundos, mas eles já sentem o incômodo de não ter aquela entrada aí diária de dinheiro vinda de gente pobre, que é a transferência de renda de gente pobre para os ladrões ricos que fazem esse tipo de operação. Essa operação de extorsão depende também dos mesmos fatores de que depende o governo Bolsonaro. Pessoas acreditarem num certo grau de irracionalidades para poder o culto amarrar as outras irracionalidades nas primeiras, que já são a crença básica, né, dessas igrejas. Esses cultos, eles têm a função principalmente de promover estados alterados de consciência e suprimir a faculdade crítica das pessoas. Então é preciso manter aberta a fábrica de zumbis. É muito difícil criar e manter uma comunidade de true believers, que é o nome técnico do transe de longo prazo, o transe de verdadeiros crentes, né, o true believers. A internet já deixou isso muito mais fácil. No tempo, por exemplo, do culto do Jim Jones, no culto do Sun Myung Moon, nesse tempo, você tinha que reunir as pessoas fisicamente, você tinha que chegar nelas, elas tinham que abrir um flanco para você entrar. E eles tinham métodos para fazer isso. Mas hoje é muito mais fácil. As pessoas já vão para a internet meio sonolentas, meio assustadas, meio ansiosas, procurando notícias. Elas já têm uma espécie de pré-condição para entrarem nesse transe de longo prazo. Mas manter as pessoas nesse transe, por isso que a internet é meio bipolar, né? Um dia ela cancela um, outro dia descancela e cancela outro, porque o transe é transitório na internet. Ele é um pouco mais permanente quando você tem acesso físico à pessoa e coloca ela em certas condições. Manter as pessoas nesse transe requer contato presencial para levar a cabo os rituais da hipnose, como a arquitetura física e sonora das igrejas, o tom inescapável da voz dos pastores. Você está dentro da igreja, existe uma etiqueta, você não vai levantar no meio do culto, no meio do sermão, enfim. Você fica preso naquela hora ouvindo o que aquele cara está dizendo. Cuidadosamente desenhado aquele tom que vai aumentando, vai descendo, com aquele som das igrejas que reverbera e tudo mais, como eu falei, desenhado para fazer as pessoas dormirem. Se você é bolsonarista e está aqui de passagem, saiba que você não precisa ser um imbecil completo para cair nessa esparrela. Basta acreditar num punhado de besteiras inicial, no qual o culto amarra o resto da porcaria, colocando você num transe de true believer e fazendo você tomar cloroquina até cagar o fígado.